E aí, galerinha, vamos dar continuidade às nossas correções? Avaliação de aprendizagem em processo, primeiro bimestre de 2020. Estas são as habilidades correspondentes às questões 12, 13, 14, 15 e 16. Percebam que algumas delas estão se repetindo. Isso é muito comum, tá? Pode ser que elas se repitam, mas o nível, a profundidade seja diferente. Leia e responda as questões 12, 13 e 14. A associação de doença mental à violência em Coringa é criticada por especialistas. O Coringa, ele está entre aspas aí. Por que será? Do que será que se trata? Quem é esse Coringa? Personagem icônico, amigo ou inimigo, enfim, a gente não sabe agora, do Batman. Vamos lá, então. Estigmatização de transtornos preocupa, mas filme também é elogiado por destacar deficiências no tratamento de pessoas com psicose. Quem escreve? Alice Cravo. Bom, se a gente está vendo aí que nós temos um título, nós temos um lead, nós já temos a ideia do que a pessoa vai defender, agora a gente vai ler em suma. Que tipo de texto que vocês acham que é esse aí? Digam para a professora. Uma resenha, né? Uma resenha sobre um filme. A exposição de uma ideia sobre um determinado assunto tratado em um veículo. Rio. O que significa esse rio? É o outro personagem? É o personagem de La Casa de Papel? Não, não é. É a revista que a Alice Cravo representa. Tá? E onde essa reportagem vai ser veiculada? Ou melhor, essa resenha. Trazer à tona, através da dramaturgia, temas relacionados à saúde mental é considerado de extrema importância por especialistas. No entanto, ela vai dar uma ideia contrária aí. Eles ressalvam, cuidados são necessários para reduzir a estigmatização sofrida por quem tem algum tipo de transtorno. O filme Coringa, dirigido por Todd Phillips e em cartaz nos cinemas, levou médicos e psicólogos a questionar o tratamento dado ao transtorno mental vivido por Arthur, personagem principal da trama. Lembra esse colchete com reticências? Teria alguma coisa aí, mas não nos interessa neste momento. Mas caso vocês queiram ver na íntegra, é só olhar a referência bibliográfica. O protagonista Joaquin Phoenix é cotado para o Oscar de melhor ator. E o personagem é um clássico vilão de Gotham City, no universo do Batman, da DC Comics. Percebam esse travessão. Travessão introduz o quê? Muito bem, a fala de alguém, isso aí. Então, ó, a nossa cidade, percebam a primeira pessoa, ó, a nossa sociedade preza muito o belo e o perfeito, mas o filme trata de uma parte dolorosa e sofrida da realidade de uma pessoa que tem uma doença mental grave. Os dedos queimados de nicotina, a magreza, tudo isso é retratado. É uma parte da sociedade que a gente não quer ver, que as famílias não querem revelar. E o cinema foi lá e mostrou. Outro travessão, separando aí a fala, né? Diz a psiquiatra Alcina Barros, doutora em ciências do comportamento. Gente, lembra dos tipos de argumentos? Essa pessoa não é uma especialista sobre o assunto? Que tipo de argumento é esse, então? Vamos lembrar? Argumento de... Fica com vocês. Autoridade. Equívocos, potencialmente perigosos. Para Breno Sanvicente, doutor em psicologia da PUC do Rio Grande do Sul e professor da PUC do Rio, o filme comete equívocos potencialmente perigosos. O que são equívocos, gente? Alguns erros, alguns enganos, né? Para a estigmatização do paciente. Um deles é a falta de um diagnóstico preciso da doença de Arthur, que tem traços que misturam transtornos mentais já conhecidos pela sociedade, como a depressão.
As manifestações apresentadas não são compatíveis especificamente com nenhum dos transtornos reconhecidos. Arthur tem um pouquinho de cada uma e não se encaixa em nenhum diagnóstico. Assim, acaba sendo retratado mais como um louco do que como uma pessoa que sofre com uma doença a ser tratada. Explica o especialista. Quem é esse especialista? Isso mesmo, São Vicente, Breno São Vicente. Percebam de novo aí os travessões separando a fala dele, né? Outro problema apontado por São Vicente, que gerou muitas críticas ao filme, é a associação da doença mental à violência. Para ele, a agressividade do personagem é tratada com muita ênfase, deixando para um plano secundário da trama questões importantes, como a interrupção de seu tratamento. Então percebam mais um travessão, mais uma fala, mais um tipo de argumento de autoridade aí no meio. É importante mostrar como o ambiente influencia na doença, mas, ao mesmo tempo, o filme associa de uma maneira muito forte esses transtornos à violência. Quanto mais doente Arthur ficava, mais agressivo se tornava. E é fato que essas pessoas são mais vítimas de violência do que praticantes. O problema não é tratar da violência. Isso pode de fato acontecer, embora seja menos comum. Mas sim mostrar esse aspecto com tanta ênfase, tratar de uma maneira mais sutil, por exemplo, a interrupção do tratamento. A psiquiatra Alcina Barros, especialista em psiquiatria forense, pontua, no entanto, que a trama retrata os multifatores da vida de Arthur, que o levaram para a violência extrema. Entre eles, ela destaca o abandono do sistema de saúde, as violências físicas e a discriminação sofridas ao longo de sua vida. Percebam que agora a gente está elencando argumentos pelo exemplo, né? Beleza? E aí a gente tem mais um argumento de autoridade baseado na fala. A gente vai ver de quem daqui a pouquinho. Vamos lá. Ele sofreu maus tratos, é da Alcina, tá, gente? Ele sofreu maus tratos da mãe, teve seu tratamento médico cortado pelo governo, foi rechaçado no trabalho, rechaçado é zoado, tá? É discriminado na rua, violentado, agredido pelo homem que ele acreditava ser seu pai e ainda virou chacota, zoação, tá? Quando tentou a carreira de comediante. A sua violência é, portanto, reativa, vem de reação, tá, gente? Ele não planeja os ataques e não tortura ninguém. Não tem traços de psicopatia. A violência do Arthur é uma resposta, um impulso. Complicado, hein? Marca esse daí que a gente vai conversar sobre isso na volta também. Acho que eu gostei desse tema, hein? Bora lá, questão número 12. A informação secundária no texto é, percebam, secundária. Não é a coisa mais importante. A importância de mostrar como o ambiente influencia na doença. Isso é uma informação secundária, gente. Se a própria psicanalista lá falou que é muito importante falar sobre isso, retratar isso. Vamos ver, né? B. O protagonista é cotado para o Oscar de melhor ator. Será que essa informação ela é secundária? Ou ela é a mais importante? Vamos ver as demais. A violência de Arthur é uma resposta, um impulso. Será que isso é secundário? Ou é a consequência de tudo isso, né? Como se fosse lá, mesmo que uma proposta de intervenção para mostrar para as pessoas o que é possível resolver. Bom, eu acredito que seja uma ideia muito principal aí para poder sustentar a tese da jornalista. Letra D. A preocupação com a estigmatização de transtornos mentais. Gente, essa é a ideia principal, não é a ideia secundária. Jamais. Essa é a maior preocupação da autora do texto. A associação da doença mental à violência. Galera, mais uma ideia principal. Essa não é uma ideia secundária. Qual é a ideia que fica lá meio que voando, sabe? Meio que, isso não é tão importante. Importante é tratar os transtornos mentais e suas características. O que aí ficou meio fora da nova ordem mundial, como diria meu amigo Lucas? Sim, gente, o protagonista ser cotado para o Oscar de melhor ator. O texto inteiro fala de um monte de coisa negativa. Isso aí, ficou lá jogado.
né? Jogado não, que fique claro. Mas ficou assim, como não tão importante nesse momento. Tudo bem? Então, resposta certa, letra B. Questão 13. Um dos argumentos que confirma a ideia defendida no texto é... Então, um dos argumentos que confirma a ideia do texto é... Pensem então, gente, que o argumento principal ele tem que sustentar a tese, ou seja, o assunto importante, tá bom? Então vamos lá. Letra A. O protagonista Joaquim Fênix é cotado para o Oscar de melhor ator. Bom, se eu respondi a certa 12, essa eu não erro, porque é um assunto secundário, então não é um argumento aí para confirmar a ideia defendida no texto. Beleza? Letra B. Ele sofreu maus tratos da mãe, teve seu tratamento médico cortado pelo governo, foi rechaçado no trabalho, é discriminado na rua. Galera, o fato da personagem ter sofrido maus tratos pela mãe é apenas um fato relatado. Não é um argumento que sustenta a tese do autor de que algo precisa ser feito. Entendeu? Está só detalhando um fato. Letra C. A psiquiatra Alcina Barros, especialista em psiquiatria forense, pontua, no entanto, que a trama retrata os multifatores da vida de Arthur. Galera, a fala da especialista apresenta uma opinião sobre a trama do filme, não necessariamente um argumento que confirma a ideia defendida. Tá? Letra D. Trazer à tona, através da dramaturgia, temas relacionados à saúde mental é considerado de extrema importância por especialistas. Tá. Beleza. Se eu colocasse essa, eu estaria muito perto, mas não é a verdadeira, tá, gente? Pensa comigo, o argumento está relacionado com a importância do tema do filme aí para a sociedade. Porém, ele não sustenta a tese de que são necessários cuidados para expor o assunto. Né? Então ele apresenta algo positivo, algo necessário para peraí, a gente precisa ter um olhar especial em relação a isso, contudo ele não sustenta a tese. A resposta correta seria: o argumento, as manifestações apresentadas não são compatíveis especificamente com nenhum dos transtornos reconhecidos. Arthur tem um pouquinho de cada uma. Aí a gente tem a sustentação da tese de que é um assunto importante, desde que tomem cuidados necessários com alguns equívocos. Lembra lá no lead do texto que estava assim? Estigmatização de transtornos preocupa. Então eu tinha que voltar lá para ver qual era a tese, para eu poder saber qual é o argumento que confirmava essa ideia defendida. Então a ideia defendida é: a estigmatização de transtornos é preocupante. Tá bom? Tranquilo? Então, a resposta certa, letra E. Vamos para a 14. O tema apresentado pelo autor do texto, qual é? Então, se eu respondi certo a 12, se eu respondi certo a 13, aí para mim fica fácil. Letra A. A importância de discutir o tema da saúde mental e os cuidados para não marcar de forma negativa alguns transtornos. Olha aí, ó, bem positivo isso daí, hein? Vamos ver por que não as demais. Letra B. O filme é a vida real das pessoas que sofrem maus tratos pela mãe, sentem-se discriminados na rua e rechaçados no trabalho. Todo mundo, gente. Olha aí, cuidado com a generalização, né? Não é que o filme é a vida real das pessoas que sofrem os maus tratos pela mãe, ele vai se sentir discriminado? Com certeza, mas não necessariamente na rua. E não necessariamente eles vão ser rechaçados no trabalho. Então, as generalizações são muito perigosas. A letra B não pode ser, tá? O problema com a violência pode acontecer e é importante mostrar como o ambiente influencia. Beleza, o problema com a violência pode acontecer, mas especificamente neste caso, nós estamos falando sobre pessoas com transtornos. Então, a violência pode acontecer com certeza, mas com quem nesse sentido? Então, a letra C também não pode. A letra D. O Oscar de melhor ator e personagem é um clássico vilão no universo das histórias de aventuras? Oscar, gente, não é um personagem. Aí foi colocado como personagem, ok? Então, por favor, ele não é um vilão no universo de histórias de aventuras, mesmo porque não está sendo tratado isso, tá? Letra E.
A trama retratada pela psiquiatra forense que pontua os multifatores da vida de um personagem de extrema violência. A trama é retratada pela psiquiatra, gente? Não. A trama é lá do filme, tá? Onde Joaquim Fênix representa o Coringa. E quem dirige? O Todd Phillips. Não tem nada a ver com a psiquiatra. A única possibilidade aí é a letra A. A importância de discutir o tema da saúde mental e os cuidados para não marcar de forma negativa alguns transtornos. Vamos para o texto para respondermos agora a 15. Leia o texto e responda a questão 15. ABC, Luiz Fernando Veríssimo. Quando a gente aprende a ler, as letras nos livros são grandes. Nas cartilhas, pelo menos nas cartilhas do meu tempo, na minha era o caminho suave, viu, gente? As letras eram enormes. Lá estava o A, com uma grande tenda. O B, com seu grande busto e sua barriga ainda maior. O C, sempre pronto a morder a letra seguinte com a sua grande boca. O D, com seu ar próspero de grão-senhor, etc. Até o Z, que sempre me parecia estar olhando para trás. Talvez porque não se convencesse que era a última letra do alfabeto e quisesse certificar-se de que atrás não vinha mais nenhuma. As letras eram grandes, claro, para que decorássemos a sua forma, mas não precisavam ser tão grandes. Que eu me lembre, minha visão na época era perfeita. Nunca mais foi tão boa. E, no entanto, os livros infantis eram impressos com letras graúdas e entrelinhas generosas. E as palavras eram curtas, para não cansar a vista. À medida que a gente ia crescendo, as letras iam diminuindo e as palavras aumentando. Quando não se tem mais uma visão de criança, é que se começa, por exemplo, a ler jornal, com seus tipos miúdos e linhas como notas de pé de página, bulas de remédio e subcláusulas de contrato. Já não temos mais metade da visão perfeita que tínhamos na infância e esbanjávamos nas bolas da Lulu e no corre-corre do Faísca. Chegamos à idade de ler grossos volumes em corpo 6 elevado a 4. Quando só temos olhos para as letras gigantescas, coloridas e cercadas de muito branco dos livros infantis. Quanto mais cansada a vista, mais exigem dela. Alguns recorrem à lente de aumento para seccionar as grandes palavras em manejáveis monossílabos infantis e para restituir às letras a sua individualidade soberana, como tinham na infância. De tanto ler palavras, nunca mais reparamos nas letras. E de tanto ler frases, nunca mais notamos as palavras com todo o seu mistério. Por exemplo, pode haver palavra mais estranha do que esdrúxulo? É uma palavra, sei lá, esdrúxula. Ainda bem que nunca aparecia nas leituras da infância, senão teria nos desanimado. Na verdade, acho que as crianças deviam aprender a ler nos livros de Hegel e em longos tratados de metafísica da Ulisses. Só elas têm a visão adequada à densidade do texto, o gosto pela abstração e tempo disponível para lidar com o infinito. E na velhice, com a sabedoria acumulada numa vida de leituras, com as leituras ficando progressivamente maiores à medida que nossos olhos se cansavam, estaríamos então prontos para enfrentar o conceito básico de que vovô vê a uva e viva o vovô. Ai, que texto lindo! Gente, dá uma olhadinha aí embaixo, vocês têm algumas palavrinhas que estão sendo justificadas, explicadas, expostas, tá? E, ai, Luiz Fernando Veríssimo, I love you, chuchu. Questão 15. Um dos trechos abaixo, que traz traços de ironia. Ironia, lembra que a gente conversou muito sobre ironia? Vamos ver qual frase aí representa a ironia. Ironia. Vamos lá? Quando a gente aprende a ler, as letras nos livros são grandes, nas cartilhas, pelo menos, nas cartilhas do meu tempo. Tem alguma ironia aí?
Não, fato, só fato. Letra B. As letras eram grandes, claro, para que decorássemos a sua forma, mas não precisavam ser tão grandes. Bom, apesar daí a gente, perceber que ele tá dando uma opinião dele, a gente não tem a ironia presente, o sarcasmo, a tiração de sarro, como, por exemplo, né? Letra C. Chegamos à idade de ler grossos volumes em corpo 6, quando só temos olhos para as letras gigantescas, coloridas e cercadas de muito branco. De novo, ele está dando a opinião dele, mas ele está sendo sarcástico, tirando sarro de alguma coisa, tá? Vamos ver aqui. Na verdade, a letra D, tá? Na verdade, acho que as crianças deviam aprender a ler nos livros do Hegel e em longos tratados de metafísica. Galera, criança vai aprender a ser alfabetizada nesses livros aí, sobre metafísica? Ah, faça-me um favor, né? Tô tirando um sarrinho mesmo nesse caso. Vamos ver por que não a D. Aí, desculpa. De tanto ler palavras, nunca mais reparamos nas letras, e de tanto ler frases, nunca mais notamos as palavras, com todo o seu mistério. Na verdade, esse trecho ele traz um efeito de sentido sobre o passar do tempo, uma melancolia, uma saudade, um convite a uma reflexão aí. Não é ironia. Então, a única presença de ironia está na letra D. Tá bom? Com o uso da expressão na verdade, tá? Na verdade, ok? Ele tá contrapondo aí tudo que é no livro infantil, que é fácil, que é tranquilo, que é gostoso de ser lido. E vamos combinar, né, gente? Metafísica, Ulisses, me perdoa, mas já pensou a criançada ser alfabetizada em metafísica? Ia ser muito diferente, compadre. Então, a resposta certa, a ironia está presente na letra D de dado. Vamos agora para a questão 16. A questão 16 é baseada nessa resenha. Com amor, Van Gogh. É um dos poucos filmes que conseguem transmitir uma declaração de amor e uma homenagem tão intensa, com um dos visuais mais deslumbrantes que você verá esse ano nos cinemas. Em Amsterdã, no museu que leva de Vincent van Gogh e é parada obrigatória para quem visita a cidade, você acompanha a evolução do pintor, onde percebe-se claramente sua bipolaridade e variação em suas pinturas, de acordo com o seu estado de espírito. Inspirado na vida e nas obras de Van Gogh, o longa Com Amor, Van Gogh é um dos poucos filmes que conseguem transmitir uma declaração de amor e uma homenagem tão intensa, a começar pela forma com que foi conceituado. É o primeiro longa de animação feito inteiramente em pinturas a óleo, seguindo o próprio estilo do artista que está retratando. O filme é extremamente hábil em inserir flashbacks em preto e branco do passado de Van Gogh, o que acaba aumentando ainda mais o contraste das cores em movimento, em especial o amarelo. Para chegar a este nível, a animação contou com cerca de 100 artistas e absurdos 65 mil frames, transformando seu visual em uma das coisas mais deslumbrantes que o cinema já viu. Lembra de frame, gente? A gente viu isso na Olimpíada de Língua Portuguesa. Beleza? Bora lá. Questão 16. A crítica sobre o filme está expressa em qual frase? Vamos lá? Letra A. Em Amsterdã, o museu que leva o nome de Vincent van Gogh é parada obrigatória para quem o visita. Aí tem crítica, gente? Não tem crítica nenhuma aí, né? Só uma informação. Ok? Letra B. Para chegar a este nível, a animação contou com cerca de 100 artistas e absurdos 65 mil frames. Aí a gente também não tem uma crítica. A gente tem a opinião dele, né? Nossa, foi da hora, 65 mil frames. Caramba, 65 mil quadros, né? Fotos, vamos dizer assim. Letra C. Um dos poucos filmes que conseguem transmitir uma declaração de amor e uma homenagem tão intensa. Bom, aí tem presente uma crítica, né? Afinal de contas, crítica nem sempre é negativa. A crítica é um olhar sobre alguma coisa. Criticar é você expor o seu ponto de vista a respeito de algo. E aí a gente tem o ponto de vista da pessoa que escreveu o texto sobre o filme. Vamos ver porque não a letra D. Você acompanha a evolução do pintor, onde percebe-se claramente sua bipolaridade e variação em suas pinturas. Cara, aí é um spoiler do filme, né?
Não tem aí, a gente não tem uma opinião formada. É só um spoiler, galera. O mocinho morre no... Mentira, mas ele morre no final, tá bom? Letra E. É o primeiro longa de animação feito inteiramente de pinturas a óleo, seguindo o próprio estilo do artista que está retratando. Aí, gente, é mais uma informação relacionada ao tipo de animação que foi utilizado. Então, nossa resposta correta é a letra C, onde nós temos claramente uma crítica positiva a respeito do filme. Eu espero ter ajudado vocês. Fiquem em casa se puder. Até a próxima!